Bom dia ou boa tarde para quem já almoçou, o que mais é possível para hoje, como pode melhorar. Então, resolvi fazer essa live relâmpago, porque até onde eu descobri essa semana, hoje seria o Dia Internacional do Livro. E pessoal, assim, ó, não tenho certeza sobre isso porque dei uma olhadinha, né? Andei olhando no Google e encontrei só a data do Dia Mundial do Livro que já passou, que foi em abril. Mas igual, para quem já me segue, que é meu cliente, sabe o quanto eu sou apaixonada por leitura, né? Seguido, peraí que essa luminosidade da janela tá um pouquinho intensa para o nosso vídeo. Deixa eu vir mais para cá. Então, né, se é ou não é hoje o Dia Internacional do Livro, eu resolvi fazer uma live onde eu vou ler um pedacinho desse livro aqui, ó. A Ciranda das Mulheres Sábias. Esse livro é da Clarissa Pinkolas. Oi, Angélica, seja bem-vinda. Esse livro é da Clarissa Pinkolas, que é a mesma autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que com certeza, se tu é mulher, ou se tu é um homem que convive com uma mulher empoderada e que busca saber mais sobre si e adquirir um autoconhecimento mais amplo, provavelmente já ouviu falar do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Seja bem-vinda, Vanessa. Angélica, boa tarde. Enfim, né? Então, tô dando um tempinho pro pessoal ir chegando, porque essa live foi uma live relâmpago. E hoje, então, eu vou falar sobre esse livro, A Ciranda das Mulheres Sábias. E por que eu trouxe esse livro? Porque eu trabalho, né, com uma roda de mulheres, o Acessando Ser Mulher, uma roda virtual que acontece todas as quintas-feiras. E uma vez por mês a gente faz uma dinâmica arquetípica feminina, né? Nós já trabalhamos a dinâmica do arquétipo da mãe, trabalhamos uma dinâmica com o arquétipo da mulher selvagem. A nossa última dinâmica foi Escolhas Conscientes, onde a gente trabalhou o arquétipo da sacerdotisa. Ainda estamos trabalhando, né, em cima desse tema, desse arquétipo, que é o da sacerdotisa. Só que hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o arquétipo da anciã, que vai ser a nossa próxima dinâmica, que vai acontecer dia 22 desse mês. E esse livro fala muito sobre as anciãs. Então, o nome do livro é A Ciranda das Mulheres Sábias, Ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Então, fica a minha dica de leitura, né? É um livro da Clarissa Pinkolas. E eu vou ler uma partezinha que fala o seguinte, depois a gente pode comentar, quem já leu esse livro pode deixar aí mensagem. Quem se interessar pelo assunto também, tiver alguma pergunta, deixa aí que a gente vai conversando. A história da contadora de histórias. Em algum ponto da sua genealogia, há pessoas semelhantes àquelas sobre as quais vou falar. Você é a herdeira. Mesmo que não as tenha conhecido, que nunca tenha se encontrado com elas, suas ancianas, suas sábias antepassadas existem. Todas nós pertencemos a uma linhagem longuíssima de pessoas que se tornaram lanternas luminosas a balançar na escuridão, iluminando o próprio caminho e os passos de outras. E aqui entra bem um pouquinho da questão da constelação sistêmica, né? Quando tu fala que todas nós pertencemos, é uma das leis, é uma das ordens do amor que o Bert Hellinger, que é o pai da constelação, ele traz, né? Que é o pertencimento. Ou seja, se a gente nasceu num clã, se a gente nasceu numa família, a gente pertence. Todo mundo que nasce, né? Já pertence a um sistema, a um clã. Aqui tá trazendo, então, né? Esse nosso pertencimento a linhagem das anciãs. Elas conseguiram isso por meio da decisão de não desistir, por suas exigências de que o outro sumisse da sua frente, por sua atitude previdente de esperar até que o outro não estivesse olhando, pela sabedoria de ser como a água e descobrir como passar pelas menores fendas
ou por sua tranquila determinação de abaixar a cabeça e simplesmente pôr um pé diante do outro até conseguir chegar aonde quer. Suas luzes continuam a oscilar no escuro, através de nós, pois, como uma única tirinha de palha, podemos acender nosso fogo a partir do fogo delas. Ter inspirações a partir das suas inspirações. Nós somos as herdeiras. Desse modo, nós também aprendemos a passar oscilantes pela escuridão. Uma mulher assim iluminada não consegue encontrar o próprio caminho à luz de uma vela ou à luz das estrelas, sem também lançar luz para outras. Quando eu era menina, imigrou para minha vida um grupo de velhas, que eram as velhas mais perigosas que eu jamais tinha visto, pois quando foram torturadas por forças e poderosas e poderes maiores do que elas, quando foram capturadas, aprisionadas sob ordens de definhar, morrer e extinguir-se, em vez disso elas viveram, através da luz da sua alma, embora fossem derrubadas de tantos modos, voltaram a crescer e vicejaram como árvores em flor. Elas entraram na minha vida como 4 velhas refugiadas que saltaram de enormes trens pretos para o nevoeiro noturno na plataforma onde nós as aguardávamos com grande expectativa. Vieram na nossa direção com muito esforço, dobradas sobre o peso de dúndias, acolchoados de penas forrados de vermelho escuro, fortemente amarrados com barbante grosseiro. Carregavam pesadas malas pretas e de madeira tingida. Presas por cordas sujas aos seus ombros, dos cintos de trapos pendiam todos os tipos de bolsas e sacolas. Então eu não vou me apegar tanto ao detalhe, é importante dizer que esse livro, a Clarissa Pinkolas conta um pouco da história dela. Para quem não sabe, né, ela viveu no México, então aqui ela tá falando um pouquinho da chegada dessas 4 senhoras na vida dela, que faz parte da história realmente, tá? É história verídica. Ela fantasia um pouco, mas ela conta um pouco da sua vida, de como foi. Ó, eu tinha quase 7 anos de idade e ainda estava naquela fase em que a criança está em viagem permanente entre o exuberante mundo dos sonhos da infância e o mundo austero dos adultos. Lembro-me de ter achado que aquelas velhas enormes que atravessavam com perseverança as plataformas pareciam papais noéis, em trajes escuros avançando pela fumaça. Logo me dei conta de que tinham essa aparência porque, além de todas as trouxas e malas, elas estavam usando todas as roupas que tinham. Saia esfarrapada por cima de saia terrivelmente esfarrapada, blusa rasgada por cima de blusa manchada, todas as meias sem seu par, todos os aventais puídos. Essas eram as idosas da família do meu pai adotivo. Eram as velhas que tinham sido perdidas e espalhadas por toda parte, da Hungria à Rússia durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela. As que tinham sido enterradas em campos de trabalhos forçados, tendo sido arrastadas na minúscula fazenda de 150 anos da família e forçadas a se esconderem em buracos no chão e ir para campos de deportação de papelão molhado para os trens da fome, impregnados de urina e excremento. E aí vai ela contando tudo que essas senhoras passaram, tá? Agora, depois de passarem meses nos campos, o nariz e as bochechas das velhas ainda estavam feridos de muitos dias de marcha, caminhando, mancando, encurvadas, levantando peso e deixando cair, debaixo de um sol implacável, sobre os olhos de guardas e de vigias, sempre nervosos e enlouquecidos pela raiva. Aí aqui ela fala mais um pouquinho de como essas mulheres eram feridas, que algumas foram mutiladas, né? E aí vai contando sobre tudo que essas senhoras passaram. Ver velhas famintas e sobrecarregadas irromperem a correr é impressionante. E, no entanto, essas velhas refugiadas estavam exultantes quando se lançaram nos braços do meu pai. Embora haja quem possa dizer que eu era pequena e, sem a menor dúvida, foram as velhas que me envolveram nos seus braços, pela minha lembrança fui eu que as abracei, todas juntas nos meus braços, e que lhes dei um abraço apertado por muito, muito tempo. Tudo com muito choro, murmúrios e afagos no rosto.
Elas achavam que sua vida estava sendo salva por nós, que por vir para América, elas poderiam lavar todos os seus ferimentos na milagrosa terra negra do norte e do meio oeste, que uma vida de paz poderia recomeçar. Elas não sabiam que também tinham vindo para salvar a minha vida. Não sabiam que era a chuva perfeita, longa e profunda, pela qual uma criança em processo de ressecamento anseia. Elas nos trouxeram riqueza unicamente por sua existência. Muito embora tivessem sido arrancadas da amada terra natal dos antepassados, tivessem perdido filhos e maridos, tivessem sido despojadas dos seus ícones, da satisfação pelo pano branco que a teciam, e aí vai falando de tudo que elas foram perdendo, né? Embora tivessem sido privadas da capacidade de proteger as filhas, suas filhas, seus filhos, seu corpo, sua privacidade, seu pudor, mesmo assim elas tinham conseguido se manter agarradas ao eu essencial e resistente. O eu que não morre, o eu que nunca morre. Essas velhas foram a primeira prova absoluta que tive de que, embora a película externa da alma seja magoada, arranhada ou chamuscada, ela se regenera de qualquer modo. Repetidas vezes, a pele da alma retorna ao seu estado primitivo e intacto. Em comparação com os recém-chegados, a parte já americanizada da nossa família, apesar de ter vindo do campo menos de 40 anos antes, já tinha se tornado... Aí fala um termo aqui, que é o... que não pertence mais aos bosques. Elas costumavam dizer baixinho em tom de censura: haja como um ser humano, seja civilizado, não haja como se morasse na floresta, embora nós realmente morássemos numa floresta de verdade nos Estados Unidos, como eles tinham vivido numa floresta na terra natal. Eu estava no meio de uma família de uma época e de uma cultura que queriam transformar todas as crianças em pequenas cópias perfeitas e bem educadas. Gente, eu não vou seguir lendo porque a leitura vai se prolongar e ela é muito descritiva. Mas aonde que eu quero chegar com essa leitura, né? Que, assim, ó, todas nós temos na nossa linhagem as anciãs, que são mulheres sábias. Por quê? Porque elas vieram antes, porque elas acessaram saberes através da experiência de vida delas. E a gente pode, sim, né, carregar isso na nossa existência. E muitas vezes a gente não leva em consideração, né? E aí entra um pouquinho do arquétipo da guerreira, que é aquela mulher que ela tá tão na luta e tão na sobrevivência que ela se coloca e ela vai se intelectualizando tanto que ela não para escutar daqui a pouco o conselho de uma mulher mais velha. Porque a anciã, ela aparece de várias formas, né? Ela aparece quando a gente acessa um saber interno único que nós já temos, mas ela também vem com força através das mulheres mais velhas, né? E aqui ela fala que essas mulheres sofreram por tudo isso. Se vocês forem ler esse conto até o final, vocês vão ver que elas não perderam a energia vital delas, né? Elas entram muito em comunhão com a natureza e elas se mantêm felizes. Depois tem uma parte na leitura onde ela fala que essas mulheres têm na cultura delas, quando uma jovem se casa, são essas mulheres que pegam o noivo para dançar, até cansar o noivo, né? Para que o noivo chegue na... É da cultura deles essa história, né? Do México, embora que ela fale que está morando nos Estados Unidos, quem for ler o livro vai ver que ela nasceu no México, né? E então o que acontece? Onde é que eu quero chegar com isso? Que o arquétipo da anciã, quando a gente olha para ele, que a gente acessa essa anciã que tem ao nosso redor e dentro da gente, é aquela partezinha que já tem um saber existencial e que nos ajuda, apesar de todos os desafios, apesar de todas as dificuldades que possam surgir na vida, é ela que nos regenera. Então, onde é importante, né, a gente olhar para esse arquétipo, a gente acessar o conhecimento desse arquétipo. Por exemplo, se tu tá vivenciando um luto, se tu tá vivenciando a perda, se tu tá vivenciando o final de uma relação, é sempre, se tu sofreu um abuso físico, né, seja ele uma violência, só uma violência física, uma violência sexual,
é essa partezinha dentro de ti, esse fractal da anciã, que faz com que tu te reestruture, tu te regenere. E inclusive no outro livro da Clarissa Píncolas, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, tem uma parte que fala da Laquesabe, né? Também é uma metáfora para falar sobre o arquétipo da anciã. Laquesabe é aquela senhora que mora na floresta e que ela canta, e quando ela canta, ela junta, os ossos se juntam e começa a criar a carne ali, e o animal ressuscita. Na verdade, isso é uma metáfora para falar sobre isso, né? Que quando uma mulher, ela por alguma razão, ela se quebra, ela tem sim como juntar as partes e renascer a partir daquela situação. E a anciã é quem contribui, é o arquétipo da anciã que contribui para que isso aconteça. Então é isso, né? Eu vim aqui fazer essa live breve, trazer um pouquinho de uma parte dessa leitura. Super indico esse livro para vocês. Fala muito a respeito, né? É um livro que fala muito sobre a anciã. E já fica aqui meu convite para que você venha participar da dinâmica. Vai acontecer, eu acho que é no dia 22, na quinta-feira do dia 22 à noite. Quem quiser participar, né? Na verdade, é voltada para mulheres, então, né? Fica aqui meu convite para as mulheres. E se tu quiser fazer parte desse grupo, dessa roda virtual, já pode me chamar e entrar antes do dia do arquétipo, né, da dinâmica arquetípica, porque nós estamos trabalhando no momento o arquétipo da sacerdotisa com a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E é sobre isso, né, gente? Mas, de qualquer forma, perguntem, mesmo que vocês não façam parte, mas se passaram aqui nessa live, ou se estão assistindo essa live ou vão assistir depois, como seria receber mais da anciã, tanto da anciã que tem dentro de ti, como dessas mulheres mais sábias que vieram antes da gente, seja no nosso clã ou em outros clãs aí, né? O Conselho das Mulheres que Sabem. Um beijo para vocês e até a próxima live.